Vamos dar início à abertura do Seminário de Prestação de Contas Eleitorais Municipais do CRC-RO. Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início agora à abertura do Seminário de Prestação de Contas Eleitorais Municipais, Eleições 2024. O seminário é fruto da parceria entre o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sazonal Rondônia. O CRC-RO e a OAB-RO estão honrados com a presença de todos. Um breve contexto: a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Sazonal Rondônia, foi fundada em 18 de fevereiro de 1974, registrando 50 anos no estado de Rondônia. O Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia teve sua sede constituída no dia 2 de janeiro de 1992, na cidade de Porto Velho, Rondônia, somando 32 anos em solo rondoniense. Daremos início agora à apresentação, registrando nesse momento e agradecendo honrosamente a presença de todos. Chamamos para compor a mesa agora os senhores doutora Aline Silva, secretária-geral da OAB Sazonal Rondônia, representando o presidente da OAB, doutor Márcio Melo. Chamamos agora o contador Jair Genor Bevilacqua, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia. Convidamos a contadora e advogada Ana Paula Lima Funk, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade e da Ordem dos Advogados do Brasil. Convidamos a doutora Rayane Queiroz, presidente da Comissão Especial de Direito da Ordem da OAB-RO. Convidamos nesse momento a contadora Rosa Maria Souza Lima Pontes, coordenadora da Comissão Eleitoral e Partidária do Conselho Regional de Contabilidade. Convidamos agora João Alberto Anísio, presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia. Registramos nesse momento e agradecemos a presença de todos, inclusive o conselheiro da Câmara de Controle Interno, contador Vanderlei de Oliveira Souza, professor universitário da Universidade Federal de Rondônia, e vossos alunos presentes. Vice-presidente de registro, contador Vandernilson Teixeira Carvalho. Agradecemos também a presença da vice-presidente de Administração e Finanças do CRC-RO, contadora Elba Oliveira de Araújo. Convidamos nesse momento a fazer uso da palavra a doutora Aline Silva, secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Sazonal Rondônia, representando o presidente da OAB-RO, doutor Márcio Melo Nogueira. Boa noite. Eu costumo dizer que é o nosso cumprimento que dá o tom ao evento. Então vamos de novo. Boa noite. Boa noite. Aí, o evento vai ser top agora, maravilhoso. Quero aqui iniciar os cumprimentos. Eu vou pedir licença ao nosso presidente do CRC para fazer, primeiramente, no nome da minha amiga
e conselheira da nossa casa, vou puxar a sardinha aqui para a nossa casa, doutora Ana Paula Funk, que é uma grande conselheira aqui dessa seccional, uma grande advogada, que a gente de vez em quando empresta lá para o Conselho Regional de Contabilidade para também contribuir com seus valorosos conhecimentos. Então, é uma mulher assim que eu admiro muito por essa versatilidade dela de conseguir dar conta da advocacia, da contabilidade, da instituição, porque é uma mulher de instituições, né, nas duas instituições, ainda é mãe, é profissional. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por você. Sinta-se cumprimentada e elogiada. Quero também aqui, de forma muito carinhosa, agradecer a presença e cumprimentar nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, doutor Jair Bevilacqua, e agradecer sua presença aqui na nossa seccional, dizer que é uma honra tê-lo aqui e sinta-se em casa também, doutor. Cumprimentar aqui também o nosso querido Alberto Anísio, presidente da Junta Comercial, é uma alegria tê-lo aqui, que é parceiro nosso das instituições, né? As nossas presidentes de comissões eleitorais, que aqui nós temos duas grandes mulheres, que é a doutora Rayane, que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa seccional. Muito obrigada, doutora Rayane, por toda a contribuição que a senhora dá na instituição, que também reflete muito na sociedade, né? E é um trabalho que é muito voltado não só para a advocacia específica do direito eleitoral, mas também que reflete na sociedade. Então, sinta-se aqui parabenizada pelo seu trabalho, e a Rosa também, que faz parte do Conselho. E a vocês por estarem aqui neste evento tão importante. Justifica a ausência do nosso presidente, que ele está de férias, merecidas férias, e eu sempre falo para ele, quando você sai de férias, eu tento não te perturbar, eu tento dar conta aqui dos trabalhos da casa, mas é tão difícil, é tanta coisa, mas dessa vez eu tenho tentado aí não perturbá-lo tanto, então justifica aqui a ausência dele, e dizer que esse evento tem uma importância muito grande, porque nós estávamos até falando, né, Uds também, quero cumprimentar o Uds, que é aqui da nossa casa, também está emprestado lá para a junta, só a gente empresta e fica de olho para, né, não tomar de vez. Mas o Uds também, junto com a Rayane, faz um trabalho belíssimo aqui. A gente estava até comentando da necessidade que é a prestação de conta e de ter o profissional, né, o operador do direito ali. Então, parabenizar vocês por esse evento, maravilhoso evento, e dizer tanto que ele é importante para os candidatos, para a advocacia eleitoral, para a contabilidade e também, obviamente, para a sociedade, né? Então, parabéns pelo evento. Não vou delongar muito, que vocês não vieram aqui para me ouvir, estão cansados essa hora da noite, numa quinta-feira, dia de tomar um chopinho, né? Não é para estar aqui me ouvindo, e sim a quem vocês vieram ouvir. Então, muito obrigada pela palavra cerimonial, devolvo para você. Convidamos nesse momento a fazer uso da palavra o contador Jair Genor Bevilacqua, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia. Boa noite. Boa noite. Ah, que legal, muito bem. Eu quero cumprimentar, em nome da doutora Aline aqui, toda a mesa, e eu não vou citar nome, Beto, que eu ganho tempo... para depois, quem sabe, não dá tempo de nós ir tomar o chopinho, né? Quem sabe. O Conselho Regional de Contabilidade, como vocês viram, é um conselho relativamente novo. Nós temos 32 anos no estado de Rondônia. Todos os conselhos regionais do Brasil inteiro foram criados junto com o Conselho Federal de Contabilidade, pelo Decreto-Lei 9295 de 1946. Porém, a sua instalação foram acontecendo nos estados, conforme os estados, inclusive o estado de Rondônia em 1946 nem era estado, né, nem existia. Então, ele foi instalado, depois por resolução do Conselho Federal, ele foi instalado. A resolução é de outubro, salvo engano, de 91, e foi instalada dia 2 de janeiro de 1992, início do ano calendário. O Conselho Regional de Contabilidade é uma autarquia federal.
É uma autarquia federal. Então tem algumas diferenças importantes entre a OAB e o Conselho Regional de Contabilidade. Nós somos autarquia federal, temos submetidos à legislação da administração pública, sujeitos à fiscalização interna do próprio Conselho Federal e também do Tribunal de Contas da União. Todas as nossas contratações se dão por licitação normal de qualquer ente público da administração federal, estadual ou municipal. Nós somos uma autarquia, somos um órgão federal, autarquia federal. Nós temos hoje 4.300, pouquinho mais de 4.300, não chega a 4.400 profissionais inscritos no estado de Rondônia. Nós temos 2 subsedes, temos subsede em Ariquemes e Vilhena, e o Conselho Federal de Contabilidade não quer, ao contrário do que a OAB faz e pode fazer, nós fomos, inclusive recentemente, por uma resolução, impedidos de fazer qualquer nova abertura de subsedes ou escritórios fora da capital. Então, podemos manter as 2 que temos, mas não podemos abrir outras subsedes. Nós temos como finalidade e princípio a fiscalização, o registro, iniciar pelo registro, né, Beto, fazendo a ordem correta aqui, o registro, a fiscalização e a educação continuada dos profissionais. Nós temos 3 câmaras específicas dentro do Conselho. São 6 câmaras que nós temos dentro do Conselho, 3 delas estão voltadas justamente para o atendimento da nossa finalidade, a atividade finalística, que é o registro, a fiscalização e o desenvolvimento profissional, que é a educação continuada dos nossos profissionais. Nós temos buscado sempre, doutora, justamente essa proximidade, como vocês têm bastante profissionais para fazer a cedência, para nos ajudar. Nós, como somos o primo pobre de vocês, a gente tem procurado buscar essas parcerias. Uma brincadeira, não tem primo pobre, primo rico, e eu costumo dizer o seguinte: um bom advogado, ele fica melhor quando está acompanhado de um bom contador. E um bom contador ainda é melhor quando ele está acompanhado de um bom advogado. Não tenha a menor dúvida disso. E a prova é que tem alguns que querem ser polivalente, né? Né, Ana Paula? Tem outros aqui que estão me falando aí, que estão concluindo direito e etc, coisa e tal. Acho interessante, acho bacana isso. Uma profissão complementa a outra, não tem a menor dúvida. Nós vivemos um mundo onde, tanto na esfera tributária, na esfera política, na esfera econômica, hoje, nós temos a necessidade do profissional de contabilidade conhecer muito sobre direito. Tem que conhecer muito sobre direito, porque a legislação não é mais aplicada da forma que ela está escrita. Nós temos as interpretações, as jurisprudências e as decisões que implicam no nosso dia a dia da atividade. Assim como um advogado também precisa do nosso conhecimento, justamente quando se trata da parte da área que é afim da nossa profissão. Essa parceria, quando a gente olha a prestação de contas eleitoral, nós achamos que a sociedade merece ser bem atendida na questão das prestações de contas. A política está mudando e precisa mudar, a gente sabe disso, e ela, graças a Deus, está mudando, oferecendo nomes melhores à escolha da população, e nós, como classe profissional, tanto na área do direito quanto na área da contabilidade, sentimos a obrigação, a missão de auxiliar na prestação de contas dos gastos eleitorais. Oferecer transparência a essas prestações de contas, para que se evitem abusos que
eram costumeiramente praticados em eleições antes dessas prestações de conta. Nós temos a expertise somada à expertise dos profissionais da área de direito, nós podemos facilmente tanto detectar possíveis simulações nas prestações de conta, doações irregulares, uma série de coisas que a gente impede que atos criminosos sejam praticados durante uma eleição. Porque depois da eleição, nós temos aí um mandatário, um mandatário no executivo e mais uma série de outros eleitos nas câmaras de vereadores, que varia dependendo do município, que aí vão agir, se agem na campanha de maneira desonesta, não dá para esperar que vão agir honestamente na administração do dinheiro público. E o dinheiro público, eu falava com a doutora Rayane, está aqui, com a doutora Rayane, que dinheiro público é dinheiro sagrado. Com quase 40 anos de atividade profissional, eu sei, porque eu comecei lá em Montenegro, numa cidadezinha bem pequena, onde os empresários eram todos pequenos, e eu sei o quanto é custoso para o empresário pagar os seus tributos devidos, principalmente pela alta carga tributária. Então, é preciso que a gente fiscalize, que a gente olhe para que tenha melhores mandatários e a gente consiga fazer a transformação do nosso país, começando pelos municípios. Não se muda um país de cima para baixo, se muda ele de baixo para cima. É aqui, é no primeiro escalão aqui, onde a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. Um bom encontro a todos nós, muito obrigado. Convidamos ao uso da palavra o presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia, João Alberto Anísio. Boa noite a todos, né, em nome aqui da anfitriã Aline, né, substituindo o Márcio, né, cumprimento a toda a mesa e parabenizo aqui o presidente do CRC pelo evento que está acontecendo hoje, né, para aqueles que estão também no YouTube, eu acho que está sendo gravado, e da importância desse evento para os contadores, para os advogados, né, parabenizar a Rosa, que é militante aí da área contábil há muito tempo, profissional de excelência, e a gente só tem que agradecer estar aqui hoje, participando desse evento, e vocês que realmente militam, vale a pena, né, ouvir um pouco de tudo aquilo que sempre se renova o conhecimento. Sempre a gente sai melhor do que a gente entra, né? Isso é claro e notório. Por outro lado, falando de transparência, a importância do contabilista e do profissional da área jurídica para com o candidato nessa eleição. Porque só a orientação desses vai reduzir o impacto na prestação de conta que é exercida pelo contabilista e também pelo advogado lá no final, no atendimento das diligências do TRE até seu julgamento final, né? Seja lá onde tiver esse julgamento. Né? Então a gente tem aí muito a aprender, muito a ouvir. Sempre a gente vai sair de um evento melhor do que a gente chegou e podendo transmitir as informações que aqui recebemos, tirar nossas dúvidas, que eu acho que vai ter também, né, para que a gente possa ter uma eleição tranquila, com tudo dentro das normas, das resoluções do TRE, da lei eleitoral, e ter o sucesso que sempre tem os contabilistas e os advogados juntos, né, nessa empleitada. E é a hora de tirar a dúvida quem tiver depois e também repassar aos seus companheiros e colegas que vão ter o exercício dessa atividade em campo. Meu muito obrigado, desde já agradeço a todos. E Rosa, que tenha uma boa apresentação, que eu sei da sua envergadura enquanto profissional. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra a contadora doutora Ana Paula Lima Funk, vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia. Boa noite. Em nome da nossa anfitriã e do nosso presidente, né, para não apanhar depois, né, sintam-se todos cumprimentados. Vou ser bem breve, dado o adiantar da hora, né? Só agradecer a todos vocês, estamos aqui em mais de 50 presentes, estamos aqui ao vivo também mais de 40 pessoas. Agradecer muito essa participação de vocês numa quinta-feira, né? Nós nem esperávamos atingir esse quórum, né, diante da correria que nós tivemos, né? Só trazer para vocês o que é esse evento e como serão os próximos, né? Me sinto muito honrada de ser a propulsora dessa parceria. CRC e OAB estará nos próximos meses também, né, realizando vários eventos juntos. Nós vamos trabalhar essa temática da prestação de contas eleitorais, que nós temos os aspectos jurídicos e os aspectos contábeis que são muito importantes e precisa agora tanto da atenção dos profissionais quanto dos candidatos e partidos, né? Diante disso, preocupados com a capacitação dos profissionais e também com a transmissão de informação para a sociedade, esse projeto foi criado e estamos aqui iniciando hoje com essa abertura. Na sequência, nós teremos uma apresentação das comissões e vai ser colocado aqui para vocês os aspectos mais importantes que serão abordados ao longo desse projeto, que será continuado na próxima semana, sem ser essa que vem agora, na próxima semana do dia 26, né? E os eventos serão presenciais nas cidades. Nós vamos trabalhar Eixo BR, provavelmente será Vilhena, Cacoal de Paraná, Jaru e Ariquemes, e novamente faremos um outro evento aqui em Porto Velho, para fazer o fechamento, onde nós teremos um curso, que vai ser numa média de 3 a 4 horas, onde vai ser bem explorado todos os aspectos, tanto contábeis quanto jurídico, né, da prestação de contas eleitorais, inclusive a apresentação do sistema, para quem trabalha na área contábil, né, e trazer para vocês, tanto advogados quanto contadores, a oportunidade de um mercado neste momento, né, que é um mercado muito promissor também. Então, cabe a vocês trabalharem. Para quem quer explorar esse mercado, aprenda. Todos os candidatos precisam de um contador e de um advogado para serem bem-sucedidos. Então, passe essa orientação, faça um bom trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão ter êxito. Então, nós teremos agora, na próxima semana, depois a Rosa e o Vitor e a doutora Rayane vão explicar melhor para vocês, mas nós estamos aguardando a publicação da resolução para ter as normas todas certinhas. Então, a semana que vem eles estarão desenvolvendo o material para que na outra semana seja iniciado esse trabalho mais aprofundado com quem se interessar. Então, acompanhe as nossas redes sociais, tanto a OAB quanto do CRC, que nós estaremos divulgando nos próximos dias as escalas, onde será, horário e tudo mais. Pela parceria, nós faremos nas subsedes da OAB, nessas cidades, né? E aqui em Porto Velho, provavelmente aqui novamente. E peço também que convidem os colegas que tenham interesse pelo assunto para que acompanhem e venham se capacitar também conosco. Estaremos trabalhando ao longo do ano também reforma tributária, então quem tiver interesse nessa área, alguns assuntos da área empresarial. E também essa parceria abrange uma orientação dos contadores para os advogados que estejam querendo abrir a sua pessoa jurídica, que é o projeto OAB Impulsiona, né? Então, nós também estaremos divulgando mais isso nos próximos dias, né? até por meio do OAB Impulsiona, que a parceria visa que o contador possa fazer esse primeiro atendimento, a abertura da empresa sem custo para o advogado e orientando para que ele saiba quais as suas obrigações para não ter problemas depois com a sua pessoa jurídica.
Bem, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês agora, para ser mais rápido, e para que vocês possam também explorar o que as meninas, menino, vão falar com relação à prestação eleitoral. Estamos sempre à disposição, tanto a OAB quanto o CRC, né? A casa, sempre falamos, né, Aline? A casa é nossa, né? Tanto aqui, CRC também está à disposição, de portas abertas para quem precisar e principalmente quem vem do interior para cá. Nós temos um espaço ali, né, presidente? Importante a gente trazer isso para o pessoal que está no online aqui também. Vocês vindo a Porto Velho, precisando de um espaço para trabalhar, nós temos lá também. Os advogados têm aqui na OAB, lá no CRC nós temos também. E só reiterar também meus agradecimentos ao presidente da Junta, que também tem sido uma grande parceira nossa em vários trabalhos. Então, muito obrigada e boa noite e um bom restante de evento para todos vocês. Convidamos agora para fazer uso da palavra a contadora perita Rosa Maria Souza Lima Pontes, coordenadora da Comissão de Contabilidade Eleitoral e partidária do Conselho Regional de Contabilidade. Neste momento, vamos desfazer a mesa que acabamos de compor para o evento. Pedimos desculpas e, nesse momento, convidamos a doutora Rayane Queiroz, presidente da Comissão Especial de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, para compor a mesa e fazer a apresentação. Boa noite. Nem fui sentar porque eu teria que voltar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. É muito importante que esse conhecimento seja levado, especialmente nessa era da tecnologia de informação que a gente vive, onde o mundo mudou muito, né? E cada vez mais a transparência nos processos eleitorais, enfim, judiciais, tem tomado conta. Nós, advogados, hoje, nós trabalhamos praticamente 100% com peticionamento eletrônico. Né? Até mesmo o governo do estado de Rondônia já trabalha com 100% de processo administrativo eletrônico, de alguns anos para cá. Então, é muito importante que a gente tenha muita responsabilidade, muita ética profissional com o nosso trabalho. A Comissão Especial de Direito Eleitoral, ela tem a missão, o dever, enquanto OAB Seccional Rondônia, de divulgar informações de relevante interesse público à sociedade. Informações que incluem o processo democrático. Né? O nosso trabalho aqui é garantir a legalidade desses procedimentos. Inclusive, os representantes da ordem também participam ali dentro do TRE, da auditoria que é feita nas urnas eletrônicas. E nós somos pioneiros aqui em Rondônia e conseguimos desenvolver um projeto chamado Advocacia Eleitoral, com essas informações mais relevantes, né, sendo pioneiro no Brasil nesse ano. É um projeto da nossa comissão. E esse projeto, inclusive, já foi requisitado pela OAB Nacional e eu consegui auxiliar eles a desenvolverem um projeto de âmbito nacional, porque o direito eleitoral é uma matéria muito específica. Entretanto, ela é muito importante. Né? Muitas pessoas dizem, eu não quero saber da política, mas votam, elegem, sem conhecer. E essas pessoas nos representam. Então, nós temos que ter consciência, enquanto profissionais, que é o nosso dever ser representado por aqueles que, de fato, a gente acredita que possa nos representar. Né? Eu gostaria de convidar o Dr. Vitor Morelli, nosso advogado e contador, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral, para compor a mesa, e o Dr. Hudson, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo, e também membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral da Ordem.
Bom, eu vou dar início aqui a algumas ponderações que eu considero extremamente importantes, né? Nos últimos anos, eu tenho acompanhado alguns processos de prestação de contas e foram identificadas várias irregularidades, de certa forma consideradas simples e que se tornaram, ao longo do processo de prestação de contas eleitoral, de uma complexidade, vindo a levar até os candidatos à inelegibilidade por 8 anos, né? Então, recentemente, nós tivemos algumas decisões aqui no TRE Rondônia que considero muito pertinentes, né? Ocorreu um caso de prestação de contas de uma candidata a deputada federal, onde ela teria a desaprovação das contas. Entretanto, analisando o processo de prestação de contas, nós constatamos que houve, sim, falha documental. Falta de organização do partido, falta de organização do candidato, da equipe do candidato, falta de digitalização dos documentos com antecedência prévia antes do envio da prestação de contas. É muito importante que os documentos, os contratos, aí eu digo, contratos de prestação de serviços de militância, né, que seriam as formiguinhas, documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de pagamento, porque são vários documentos, todos esses documentos precisam estar organizados para os advogados na prestação de contas. E também para os contadores. Por quê? Porque a ausência desses documentos incorre diretamente ali na irregularidade, na falha da prestação, né? Na inconsistência. Então, acaba que, muitas vezes, o candidato pode ter as suas contas desaprovadas por pequenos detalhes, falta de organização, de fato, né? Eu relacionei alguns temas aqui que eu considero muito importantes. Por exemplo, muitas vezes o candidato procura o advogado do partido, fica tranquilo, porque o dirigente partidário diz: ao final, a prestação de contas vai ser feita pelo meu advogado. E aí o partido tem um representante, e ele tem uma nominata inteira. E, às vezes, aquele advogado tem mais de uma nominata para cuidar, ou mais de um partido, ou, enfim, mais de uma demanda. O que tem acontecido na prática? Tivemos um caso recente que eu identifiquei, que o candidato ficou inelegível porque a procuração do advogado não foi juntada de forma tempestiva. O escritório juntou a procuração em sede de recurso, quando já não cabia mais. Então, é muito importante que nós, enquanto profissionais, tenhamos uma consultoria preventiva em relação a essas candidaturas, que a gente possa orientar corretamente esses pré-candidatos, esses candidatos, para que eles estejam municiados, porque quando começa a fase de campanha política, eles vão para muitas reuniões, eles não conseguem focar na parte documental. Então, a equipe acaba abraçando esse lado. E se a equipe não for competente, ela acaba prejudicando a campanha inteira, né? Então, assim, dentro desse cenário, foi possível identificar outras irregularidades também consideradas bem simples. Por exemplo, você teve um parecer técnico da ASEPA, que é a Assessoria Técnica do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com ressalvas. Muitas vezes esse parecer, doutor Vitor, me confirma que é assim, né, doutor? A gente sofre. Eles falam assim, foram prestadas contas e tal, mas falta o valor de R$20 mil, que não foi comprovado. Entretanto, não coloca ali de maneira descritiva o que de fato faltou. E aí o advogado tem que pegar o processo com 400, 500 mil páginas ou mais e olhar, confrontar, documento por documento. Porque ele não fala, faltou o contrato da fulana, faltou o contrato da ciclana. Não. Esse trabalho é feito por nós, advogados. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas já me ocorreu e é um trabalho praticamente de auditoria ali que você tem que fazer.
Porque se você falar, faltou 20 mil e não me disser o que de fato faltou, o contrato de quem, a nota de quem, o comprovante de quem, eu vou ter que descobrir. Então, assim, os prazos na justiça eleitoral são bem mais curtos do que na justiça comum. O rito também é bastante diferente, né? Uma outra questão também que nós identificamos é que muitas vezes o advogado é contratado pelo candidato para fazer a campanha, não incluem a pré-campanha, não colocam a prestação de contas. E o advogado, ele executa exatamente aquilo que está no contrato, né? E o contrato de honorários que inclui a prestação de contas, ele tem um valor diferenciado, porque é uma fase que demanda muito do profissional. E se não estiver contemplado ali no contrato de maneira clara, o candidato não pode cobrar isso do advogado. E o que acontece na prática? Muitas vezes ele só contrata ali para a campanha, para a fase de registro de candidatura, até ser deferida e tudo, vai para a campanha, ganhou ou perdeu, ele vai para a fase de prestação de contas final, que ele já fez a parcial, e aí o contador não consegue, ele não consegue ter acesso aos autos, porque ele não é intimado do processo, somente o advogado, mas aquele advogado não foi contratado para aquela finalidade. E aí, nessa fase, como se diz, a gente entra no olho do furacão, porque o advogado eleitoral, durante o curso do processo eleitoral, ele está sendo demandado constantemente. Acontece que há uma divergência de informação, o advogado não foi contratado, o contador não consegue resolver o problema, tem que ir atrás, e acaba em prejuízo para o próprio candidato, né? Essas situações, elas são bem delicadas, porque muitas vezes vai acarretar, sim, na inelegibilidade daquele candidato por 8 anos. E, às vezes, ele só vai descobrir na próxima eleição, quando ele vai buscar a certidão de quitação eleitoral, os documentos dele, e verifica lá que tem pendência. Então, assim, aí ele fala assim, mas doutor, o advogado do partido falou que ia fazer minha prestação de contas. O partido falou. Eu falei, mas o senhor nem foi lá verificar o seu processo, o senhor nem falou com o seu contador, o senhor nem entrou em contato com o advogado? E aí, às vezes, o advogado do partido foi contratado pelo partido para fazer ali, né, a fase ali de campanha, mas não está ali. Isso acontece, gente, muito com vereadores. Sim, é demais, chega a ser absurdo, né? Então, assim, existem muitos pontos que foram alterados hoje pela resolução do TSE para prestações de contas, e eu vou dar a minha fala aqui para o doutor Vitor, que vai iniciar a palestra dele, e vai falar de maneira muito competente, porque ele é contador e advogado a respeito disso. Muito obrigada. Pense numa responsabilidade. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha, porque... tá aqui. Tem um passadorzinho aqui. Bom, primeiramente, dizer que é uma alegria estar aqui na casa nossa, né? Sou das duas casas, meu presidente está ali. E iniciei na contabilidade eleitoral já... Eu sou novo, mas já há 15 anos que milito na área. E há 2 anos, recentemente... integramos aqui o time da OAB também, e para mim é uma alegria ser comandado na Comissão de Direito Eleitoral da OAB pela doutora Rayane, que é uma mulher, ser comandado na Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária pela conselheira Rosa, que também é uma mulher, e ser comandado lá em casa pela minha mulher que está assistindo bem ali. Então, nós temos aqui muitos acadêmicos de ciências contábeis, e eu já estive no lugar de vocês também. O professor Vanderlei, que os trouxe aqui, os convidou, era colega, né, de sala, a gente jogava mais dominó do que estudava, né? Mas agora ele é professor, então ele tem que dar
Aí, sendo contador e advogado, a gente faz o cálculo. Aí eu já sei o limite. Então, o que o Tribunal Superior vai entregar para a gente no dia 20, a gente já vai apresentar aqui para vocês em primeira mão. Então, na eleição de 2022, a lei foi omissa e o TSE regulamentou através de um ato o limite de gastos. Já para a eleição municipal, ela está disciplinada lá no 18C da 9.504. Então, o artigo 18C, ele foi introduzido na lei numa lei de 2019. Então, desde o pleito de 2020, é o mesmo artigo. Como eu falei, vai ser divulgado dia 20, o limite de majoritária inclui o do vice. Com relação aos recursos do FEFC, aquele fundo especial de financiamento de campanha, que vocês conhecem aí como um fundo bilionário que financia as campanhas políticas. Esse fundo, ele deve ser destinado 30% para candidaturas femininas e agora também candidaturas negras, né, de pessoas negras. Então, esses recursos, que antigamente o partido distribuía, o candidato vinha fazendo campanha, chegava lá no final, aí o cara está sobrando recurso, vamos mandar para o candidato? Como é que o candidato ia gastar? Então, o candidato pegava ali, tinha uma dificuldade, muitos tentavam fazer algum arranjo, mas sempre dá problema, porque vou falar para vocês com relação à experiência nossa nas prestações de contas. Quando começou essa questão da prestação de contas, o foco era saber quem financiava as campanhas eleitorais. Por quê? Porque você via lá Odebrecht, OAS, várias construtoras que mandavam muito recurso. E aí você ficava pensando, qual o interesse desse cara em mandar esse tanto de dinheiro para essa campanha? Então, o foco era a arrecadação. E hoje, o foco mudou. Hoje, o foco é o gasto. Por que é o gasto? Porque tem recurso público envolvido. Então, se antigamente eu me preocupava com quem doava para a minha campanha, hoje eu me preocupo com a forma que esse candidato vai investir esse dinheiro, porque esse dinheiro é meu, esse dinheiro é de vocês, esse dinheiro é nosso, é dinheiro público. Então, esses recursos são distribuídos aí até o dia 30/8, para que esses candidatos façam a campanha. A campanha agora é bem menor, né? Antigamente nós tínhamos aí 3 meses de campanha, pintava muro, ganhava lanche, tinha um negócio todo. Agora não, é 45 dias de campanha e não pode distribuir mais nada. Eu lembro que quando eu morava na Paraíba, quando eu era pequeno, eu ficava correndo para pegar aquelas camisas de político, a coisa mais legal que eu fazia. Um ponto novo, novidade também, essa questão da realização de procedimento interno da instituição bancária. Devidamente comprovado, não representa violação às formas de doação ou gasto previstas na resolução e não importa em sanções diretamente ao prestador de contas. O que essa novidade na resolução quer dizer? Antigamente eu ia lá, sou doador, eu quero doar para o meu candidato. E aí eu não sei fazer por transferência por telefone, então eu ia na boca do caixa, eu chegava lá, o caixa, eu queria fazer uma transferência da minha conta, porque toda transferência para candidato ou partido, ela tem que ser identificada por CPF ou CNPJ. E eu chegava no caixa, o caixa fazia o quê? Ele fazia um procedimento de saque, embora ele não me entregasse o numerário, e fazia o depósito da conta do candidato. Aí, no comprovante aparece o quê? Depósito em dinheiro. E depósito em dinheiro, eu só posso depositar até R$ 1.064,10. Quando eu ultrapasso isso, tem que ser através de transferência bancária. Então, isso gerava uma sanção para os candidatos, mas o candidato não tinha culpa. Era o banco que fazia errado. A resolução, depois de muita reclamação dos contadores, através do Conselho Federal de Contabilidade e dos profissionais do direito, através da OAB também, colocaram isso na resolução e agora não importa mais numa sanção aos prestadores de conta. Passar aqui para... Oh, meu Jesus, esse negócio vai deixar eu falar. Mas peraí. Acabou a pilha, ó. E agora? Eu vou aqui no teclado mesmo, porque eu sou acostumado aqui, ó, passar. Opa. Foi. Pronto. Aqui. Outras alterações importantes. As formas de pagamento, elas continuam as mesmas. Então, cheque nominal e cruzado. Quem usa cheque hoje no Brasil? Muita gente ainda usa cheque, tá? Tem muito município pequeno que utiliza cheque. O cara vai pagar as formiguinhas, ele faz o chequezinho e entrega para a formiguinha. E esse cheque, formiguinha, pessoal, é o nome carinhoso que dão às pessoas que trabalham em atividade de militância e mobilização de rua, tá? O nome comum é formiguinha, perdão. Débito em conta, cartão de débito, transferência bancária. A novidade para essa eleição é o Pix, mas aí vocês vão dizer, mas o Pix já foi usado na campanha anterior.
Já foi sim. Só que, antigamente, somente chave CNPJ ou CPF. Agora, os bancos disseram que se eu usar minha chave e-mail, eu consigo identificar o meu CPF. E sempre foi assim, mas agora eles atenderam a normativa e agora eu posso já usar a chave CPF, CNPJ, e-mail, chave aleatória, qualquer chave, eu consigo identificar quem fez aquele Pix. A questão e aí é mais contábil, tá? A retificação das contas parciais não é mais permitida. Se eu precisar fazer uma retificação só nas contas finais, e eu apresento nota explicativa. Nota explicativa, não posso mais retificar a conta parcial. Porque antigamente eu pegava, tem o prazo de entregar as prestações parciais, e eu saía correndo, né? Para incluir tudo. E faltava alguma coisa. Aí eu ia lá depois e incluía de novo retificadora. Agora não se aceita mais retificação nas contas parciais, só na prestação final. A novidade também com relação à realização de carreatas. As carreatas agora, quando você faz aquela carreata dos candidatos, eles podem distribuir até 10 litros de combustível por veículo. Aí o pessoal fazia festa, né? Valia lá, quando você via lá, tinha 1.000 litros de combustível. Tinha 5 carros e 2 mototáxis na carreata do cara. Aí, agora, para que você declare esse tipo de situação de combustível, você tem que comunicar à Justiça Eleitoral com 24 horas de antecedência, sob pena dessas despesas serem glosadas. Quer dizer o quê? A Justiça Eleitoral vai mandar toda vez alguém lá para minha carreata? Não, mas eles têm um mecanismo para chegar lá e pedir para alguém, para fazer uma imagem. E aí, se o candidato não declarar em 24 horas antes da realização, aquele gasto lá com combustível não vai ser aceito. Outra novidade agora para esse ano é com relação àquele pessoal que não podia doar em campanha, que é considerada a receita vedada. Os permissionários. Então, mototáxi, taxista, a tiazinha que tem um box ali que vende tapioca, ela é uma permissionária de serviço público. Então, ela não pode doar para a campanha. Só que o candidato vai saber disso. Agora, a resolução obrigou que as 3 esferas do Poder Executivo, federal, estadual e municipal, encaminhem pela internet ao Tribunal Superior Eleitoral uma relação com todos esses permissionários. Então, agora eu tenho um local para ir lá buscar o CPF daquele doador de campanha. E aí, qual é o problema? Se ele doar para minha campanha, é problema? A princípio, não. O problema é se eu uso o dinheiro que ele doou. Se eu utilizo esse valor ele tem que voltar diretamente para aquele doador. Ou, na pior das hipóteses, eu faço uma GRU e recolho ela para o governo federal. Porque o governo federal ele vai aceitar o dinheiro, de bom grado. Ele não tem problema com isso. Pode mandar. Com relação aos limites de contratação de pessoal. A legislação, ela define que os candidatos devem ter um limite de contratação. Por quê? Porque senão, aqueles candidatos que dispõem de muitos recursos, em municípios pequenos, eles contratam toda a população. E aí o cara está eleito, né? Se ele contratar todo mundo para trabalhar para ele, ele está eleito. Então, o artigo 100A da 9.504, ele definiu de que forma que seriam calculados a quantidade de pessoas. E baseado no 100A, nós fizemos aqui para Porto Velho, que no ano de 2024 terão aptos a votar 362.348 eleitores. Fizemos o cálculo para definir quantas pessoas de mobilização de rua cada candidato poderá contratar. Então, quem vai concorrer à prefeitura aqui de Porto Velho pode contratar até 632 pessoas. E vereador ou vereadora pode contratar até 177 pessoas. E isso somente para aquele pessoal que vai na rua distribuir o santinho, o material. Os advogados, contadores e outro pessoal de apoio administrativo não entra nessa conta, tá? Então é o seguinte, é isso que eu falei para vocês de aliar a questão da letra da lei com o cálculo. E assim nós vamos definir, esse limite vai ser divulgado só sábado, mas a gente fez o cálculo e já trouxe aqui para vocês. Com relação... Ixi, ficou verde ali, ó. Não dá de enxergar, não. Mas a intenção era essa mesmo, esconder os números de vocês. O limite de gastos, né? O limite de gastos para as eleições municipais, eles estão definidos lá no artigo 18C. Então, o 18C fala que
nas campanhas a prefeito e vereador, o limite será equivalente ao limite para os cargos nas eleições de 2016. Então a lei, ela fala inclusive qual foi o ano do limite. Então eu não posso pegar, por exemplo, quanto que foi o limite de 2020 e simplesmente atualizar o valor para agora. Eu tenho que pegar lá de 2016 e atualizar pelo IPCA, que é um índice lá do IBGE. Se você entrar no site do IBGE, tem uma calculadorazinha lá. O que eu fiz aqui? Peguei o valor que era da eleição de 2016, em Porto Velho foi 2.957.000 para a prefeita, e no segundo turno 887.200, para vereador foi 139.000. Então nós pegamos o IPCA lá de junho de 2016 até junho desse ano agora. E por que que a data base é junho? Porque a última atualização em 2016 foi no mês de junho. E agora o IPCA de junho ele foi divulgado no dia 10 de julho. Então é o período que se inicia o processo eleitoral de convenções. Então não tinha como esperar o IPCA do mês seguinte, por exemplo, porque a campanha já estaria rolando. Então, em Porto Velho, o limite para a candidatura a prefeito ou a prefeita será em 2024 de R$ 4.390.878,58. Se vocês estão aqui e não estão enxergando, imagina quem está lá no YouTube. Por isso que eu vou falando o número todo. Se houver segundo turno, tem um acréscimo aí de 40%. E ficaria R$ 1.756.351,43. Já para vereador, uma campanha em Porto Velho pode gastar até R$ 207.604,41. E aí agora vocês que são acadêmicos estão olhando para esses números aqui. Na eleição de 2020, nós tivemos aí 2.034.954.824 reais. Nesse ano agora, esses são recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nesse ano agora, nós temos 4.961.519.777 reais. E é vocês que têm que ganhar esse dinheiro. Somos nós, contadores eleitorais, que é uma área ainda carente de profissionais. Somos nós, profissionais do direito, advogados eleitorais, que ainda também é uma área carente no direito. Então, não tem tanto profissional qualificado ainda atuando nesse mercado. E esse dinheiro, ele está se perdendo, porque a partir do momento que a gente não se une, não busca conhecimento, outras pessoas tomam esse mercado e, às vezes, de forma desorganizada. Então, aqui na OAB, nós temos uma tabela que já inclui a eleição. A nossa tabela ela é mínima. Então, nós temos valores mínimos definidos para poder precificar esse serviço. No CRC ainda não temos, mas vamos em busca de criar também uma tabela mínima para que a gente precifique o serviço, porque o candidato chega para mim, aí eu vou cobrar um valor, aí ele vai dizer, ah, mas o fulano faz por tanto. Então eu vou lá com o fulano, porque infelizmente nós não temos um regramento para definir esse valor mínimo. E com isso, além disso aqui, tem alguns sublimites. Então eu tratei ali do limite de gasto na campanha geral, e dentro desse gasto eu tenho 2 sublimites, que é 10% com alimentação e 20% com locação de veículos. Um detalhe importante é que esses sublimites ele não é do total de gasto, ele é do valor gasto na campanha. Então, se eu gastei na minha campanha R$10.000, desses 10 mil, eu só posso gastar R$1.000 com alimentação. E essas limitações ocorrem porque, infelizmente, em alguns municípios se compra voto com comida. Se compra voto com a locação de um veículo. Eu entrego o veículo para o cara e eu compro um voto com isso. Então, a Justiça Eleitoral cria mecanismos para tentar amenizar esse tipo de situação. Então, 10% para alimentação, 20% para veículos do total de gasto, tá? Aí, eu não sei se está dando de ler aí. Aqui são todos os gastos eleitorais previstos da resolução. São todos os gastos, são 18 gastos. E eu destaquei alguns que têm regulamentação própria. Então, alguns desses gastos, eles têm algumas regras, né? Material impresso, alimentação, pessoal, mobilização, criação de homepage, impulsionamento de conteúdo, locação de veículo, combustível, contador e advogado. Então, eu vou falar muito rapidamente dessas regras, porque a dona Rosa já vai falar. E, com relação ao material impresso, todos vocês já devem saber, ter alguma noção que, para eu fazer um material de campanha,
tem que vir ali o CNPJ do contratante e do contratado, tem que indicar a tiragem naquele material, para que eu saiba ali se a nota fiscal que ele está dizendo ali, realmente ele imprimiu aquela quantidade, e as dimensões têm que vir discriminadas. Então, existe uma outra resolução que trata só de propaganda eleitoral, e ela define que o material só pode ter meio metro quadrado, que o outro material só pode ser feito nesse material, que eu não posso mais pintar muro da casa, que eu não posso fazer uma série de situações. E é por isso que as notas fiscais têm que discriminar isso. Com relação ao impulsionamento de conteúdo, que é quando vocês estão aqui no Instagram, aparece lá o fulano. Falei, mas eu nem sigo esse caba, mas está aqui, patrocinado, né? Então alguém está pagando por aquilo. Aí tem algumas regrinhas também, porque se esse impulsionamento for pago com recurso público, ao final, se sobrar crédito, se ele não impulsionou esse crédito, ele tem que pedir o dinheiro de volta e devolver para quem foi. Então, se foi recurso do FEFC, tem que fazer uma GRU, que é uma guia de recolhimento da União, e mandar para a União devolvendo. Com relação à nossa área, que é os honorários advocatícios de contabilidade, eles não fazem parte daquele limite lá que eu divulguei para vocês. Então, quando o cara vier falar com você, é o seguinte, faz minha contabilidade, cara, mas meu limite é tão baixinho, eu só tenho 200 mil para gastar na campanha todinha. Aí tu fala, não, me paga por fora, o meu não é despesa de campanha não, pode pagar por aqui, não tem problema nenhum, tá? Justamente por isso que o nosso gasto com contador e advogado, ele está fora da resolução, até para não dificultar a defesa de um candidato, até para que ele não tente precificar o serviço de vocês. Porque a relação entre você, profissional, e o candidato é você. E nós tivemos um problema na eleição passada aqui, né, doutora? Que a ASEPA, que é a Assessoria de Exame e Prestações de Conta do TRE, tentou impor os preços. Então, eu cobro um valor, o outro fulano cobrava um pouco mais barato, e ele falava, mas por que o fulano cobra o preço e você cobra outro? Por que vocês não padronizam? Porque o meu serviço é um e o dele é outro. Aí você vai questionar de outra forma. E isso jamais o CRC ou a OAB vai permitir. Então, se vocês tiverem qualquer problema nesse sentido, de precificação questionado pela Justiça Eleitoral, as entidades estão aí para defendê-los. Essa é a função dos conselhos e da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Já tomei umas 3 águas aqui. Próximo é combustível. Combustível é legal. Combustível, a questão da despesa de combustível, ela tem um regramento. O pessoal fala assim, eu vou botar adesivo no carro só para ganhar combustível. Tem gente que parece que nunca nem teve gasolina, né? Só abastece o carro nessa época de campanha, né? Não pode ver um candidato, bicho, não vai dar não um combustível. Mas isso tem regra, tá? Só posso abastecer os veículos que são locados ou cedidos para a campanha. E tem que fazer um relatório semanal da distribuição de combustível. Então, eu vou colocar meu carro na tua campanha, mas eu quero combustível. Tudo bem, se o carro é teu, tu pode fazer um contrato cedendo, e tu vai ceder não o teu carro, tu vai ceder o serviço de locação do carro. Porque teve uma vez que o cara cedeu o carro dele, ele fez o contrato, cedeu o carro para o candidato. Quando chegou no final da campanha, todo bem patrimonial cedido para uma campanha, ao final tem que ser transferido para o partido. O cara pirou. Não vou dar meu carro, não. Então fizesse o contrato correto. Para isso que tem contador, para isso que tem advogado, para orientar. Então, os gastos com combustíveis são dessa forma. Com relação à despesa com o pessoal, os contratos de prestação de serviço tem que observar algumas situações. Identificação integral do prestador de serviço, local, horário e descrição das atividades. Aí vai dizer, mas se eu entrego o material na rua, qual é o meu local de trabalho? Não, você vai para algum comitê de campanha, algum lugar você chega para poder. Então, teu local é aquele ali. Justificativa de preço. Aí eu coloquei enfoque CLT e preço usual de mercado. Nós temos aí uma balança. Por que CLT? Porque se eu trabalho 8 horas por dia, eu não posso ganhar menos do salário mínimo. Então, é o enfoque CLT que tem que ser atendido. Embora não haja vínculo empregatício com as campanhas, o artigo 100 da lei fala que não tem. Você não recolhe tributo, não recolhe FGTS, INSS, nada, mas você tem que respeitar os valores. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho que receber pelo menos um salário mínimo. E o preço usual do mercado? Porque eu recebi recurso público, aí eu vou lá, Valdonilson, vou te dar 200 conto para tu ser meu coordenador de campanha. Posso? Só se tu der a metade, né? Não. Brincadeira. Então, o preço usual de mercado é isso, porque
Às vezes a pessoa paga um preço absurdo, porque não é dinheiro dele, o dinheiro é da União, veio para ele, e ele paga um preço absurdo, e a Justiça Eleitoral vai em cima disso aí, porque o mercado paga 10 mil para o cara. Se eu botar 30, está diferente. Então, alguma coisa está errado. Com relação ao fretamento de aeronave, eu tenho que declarar os beneficiários. Por quê? Porque às vezes eu viajo no avião, dou carona para alguém, para outro candidato. Aquele outro candidato tem que declarar como estimável, se ele pegou uma carona. Ele não pode simplesmente pegar uma carona, porque ele teve um benefício. Então o candidato está aqui, ele pega uma carona com outro candidato e vai fazer uma reunião lá longe. Então ele tem que declarar também na prestação dele. Aqui vocês não vão enxergar, mas eu fiz uma tabela e depois eu posso passar para vocês, de gasto eleitoral e gasto vinculado. Então, se eu tenho, por exemplo, energia elétrica, eu tenho imóvel utilizado na campanha e vice-versa. Se eu tenho imóvel, eu tenho energia elétrica. O que os caras fazem? Alugam um prédio para comitê e não declara que gastou energia. Isso aí é princípio básico. Se eu tenho, por exemplo, combustível, obrigatoriamente eu tenho que ter veículo para botar esse combustível. Então, uma despesa está vinculada com a outra. Essa tabela é muito legal porque você presta sempre atenção quando você vai fazer um gasto, porque esse gasto vai originar um outro. Então, a Justiça Eleitoral sabe disso aí também. Algumas jurisprudências que eu peguei aqui, mas eu vou falar bem rapidamente, porque meu tempo já está indo embora. Essas jurisprudências que eu peguei, elas falam do limite legal. Eu vou falar de uma delas, que para mim é bastante importante. Vocês, pessoas físicas, podem doar até 10% do seu rendimento bruto declarado no imposto de renda, certo? Todo mundo já sabe disso, não é isso? O pessoal sempre doa para a campanha, né? Então todo mundo sabe. Mas, nós que somos contadores, quando o cara vai auferir esse limite, a gente passa para ele o recibo da declaração. No recibo da declaração só tem o rendimento tributável. A Justiça Eleitoral entende que o rendimento isento e não tributável também faz parte desse limite. Então, se eu tenho ali o auxílio alimentação, um auxílio transporte e vários auxílios que eu tenho que são rendimentos isentos e não tributáveis, eles também fazem parte para esse limite. E eu vou perguntar aqui agora do Valdinilson. Valdinilson, para esse ano agora, qual foi o limite de isenção do imposto de renda? 30.600, né? O cara desse nunca vai passar no limite de isenção, porque é rico, não tem nem como. Mas vamos lá. O limite de isenção é 30.600 para esse ano de imposto de renda. Então, qualquer pessoa física que não declare imposto de renda, que esteja a esse limite, pode doar para uma campanha R$ 3.060. Mas a jurisprudência fala que apenas se essa pessoa não declarou imposto de renda. Porque se ela fez uma declaração ali de 20 mil, por exemplo, ela vai ser 10% dos 20 mil. Se ela não declarou, aí sim ela está no limite de isenção. E isso a jurisprudência traz para a gente também. Alguns apontamentos do TRE, já encerrando, tá? Essa é a minha última tela. O TRE, quando ele faz a famosa diligência, e ele não vai perturbar o contador, ele vai perturbar o advogado, que é ele que está lá indicado para receber as notificações, o advogado depois vem perturbar o contador. Mas é isso. Então, ausência de comprovação de propriedade dos bens estimáveis. Então, a pessoa doa o veículo para a campanha, o serviço de locação, e ela não é a dona. Ela é até a dona, ela tem a posse do veículo, mas o documento não está no nome dela. E aí a Justiça Eleitoral pega e notifica quando vai ver o documento está no nome de um terceiro. E isso gera apontamento no TRE. Agora, eles pegam no pé do PDF. A gente tem que anexar o documento em PDF. Além disso, tem que ser um PDF OCR. Alguém sabe o que é um PDF OCR? A Justiça Eleitoral quer que a gente saiba. É um PDF que é pesquisável. Eu faço lá, quando ele der um Ctrl F, pesquisar, vai ter que chegar lá aquele texto. Perturbam nisso também. Os extratos bancários sem abranger todo o período de campanha. Lembrando que todo extrato bancário de contas eleitorais tem que ser da data de abertura até a data de encerramento. Depósito em espécie acima do limite permitido, como eu falei para vocês, é até R$ 1.064,10. Intempestividade na apresentação de relatórios financeiros e prestações de contas parciais e finais. Então tem muito contador que acha que é tranquilo fazer prestação de conta eleitoral. Mas toda receita que entra na conta, qualquer depósito que entrar na minha conta, ela tem que ser declarada em 72 horas. Eu tenho que enviar para a Justiça Eleitoral um relatório de cada doação em 72 horas, senão eu já pego uma ressalva.
Aí teve uns caras inteligentes na campanha passada, eleições gerais, que falou, eu vou ajudar o Bolsonaro. Cada um manda R$1 para ele, que nós vamos ajudar ele a eleger o homem. Começaram a mandar doação de R$1. Pix. Tu imagina o tanto de Pix, o contador pegou e falou, faça um pronunciamento e mande parar de doar, agora. Não tinha condições de declarar isso. Então, o cara, na intenção de ajudar, ele prejudicou a campanha do cara. Ele pegou uma ressalva por isso, não teve as contas reprovadas, porque sabia-se do apelo dos apoiadores em fazer a doação. Só que, com isso, foram, eu não vou lembrar o número, mas o contador quase fica doido de tanto declarar Pix de R$1 em 72 horas. Então, quase que acaba com a campanha do homem, tá? O senhor mandou R$1? O senhor mandou, né, presidente? Certeza que o senhor mandou, presidente. O presidente mandou um pouquinho mais, tá? Mas é isso. Às vezes, você acha que vai ajudar uma campanha, você acaba atrapalhando porque existem ritos na legislação e o contador, que é o profissional expert em acompanhar essa situação, e o advogado também é o profissional que vai orientar o candidato a ter segurança na questão da arrecadação e dos gastos com despesa de campanha. Materialidade dos gastos, justificativa dos preços praticados, já falei para vocês. Então, se eu pago um negócio acima daquilo, do valor que está praticado, ele vai ser apontado pelo TRE. E agora, mais recente, eles estão questionando também, utilizando a súmula vinculante número 13 do STF, do Supremo Tribunal Federal. O que a súmula 13 fala? A súmula 13 fala em nepotismo. Então, como o recurso do FEFC, ele trata de recurso público, eu não posso pegar o dinheiro público e contratar meu irmão, minha mãe, minha irmã, porque a Justiça Eleitoral vai me condenar a devolver aplicando a súmula 13 do STF. Com isso, eu encerro a minha fala e agradeço vocês pela atenção. Obrigado, viu? Obrigado, doutor Victor. Neste momento, convidamos para o uso da palavra a contadora perita Rosa Maria Souza Lima Pontes, coordenadora da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né? Com todo esse povo sedento de conhecimento, né? É tão bom a gente buscar mesmo conhecimento, buscar se aperfeiçoar, né? E essa parceria que a OAB e o CRC fizeram é de grande valia para nós, porque assim nós podemos compartilhar conhecimento pelas duas esferas, né? Nos dois aspectos, tanto o jurídico quanto o aspecto contábil. E esse trabalho que nós vamos fazer em parceria, nós vamos levar também para o interior e também vamos realizar aqui presencial, que vai ser um trabalho mais prático, né? Mais voltado para essa questão mesmo da praticidade, como a gente vai desenvolver todo esse trabalho dentro do sistema SPCE, o que pode, o que não pode. Então, nós vamos trabalhar ele um pouco mais acirrado, né? Hoje, nós estamos aqui mais trazendo conhecimento a todos do que realmente nós pretendemos fazer em parceria com a OAB. E esse trabalho que nós vamos levar também para o interior, para que assim a gente possa colaborar com todos os colegas, né? Tanto da área do direito quanto da área da contabilidade. Bom, para quem não me conhece, sou Rosa Pontes, atuo na área da contabilidade há muitos anos, né? 40 anos. Não pergunte minha idade, eu estou com 40 também. Deixa eu ver aqui, né, Vitor, como é que passa isso. Vamos ver se eu aprendo. Passei. Bom, as referências legais, o Vitor já deu uma explanação, né? Então, a gente vai sair um pouquinho das referências, porque foi bem colocado o que ele pontuou aqui.
Claro que em outro momento a gente vai discorrer muito mais sobre isso, mas o nosso tempo também é curto, então vou passar. Legislação aplicada também, já falamos. Os prazos de arrecadação de recursos, né? Aqui nós temos o registro de candidatura, que é até o dia 15/8. Então, primeiro tem o registro de candidatura, depois tem a emissão do CNPJ, 3 dias úteis após o registro. Nós temos as contas bancárias, que é até 10 dias após o CNPJ. E depois nós temos todo esse trabalho com conta aberta. Qualquer recurso que receber, o que vai acontecer? Tem que emitir o recibo, né? Não podemos esquecer. Lá dentro do sistema SPCE, nós temos um linkzinho lá dentro, uma abazinha, que é exatamente para isso, para que a gente possa fazer a emissão dos recibos. Recebeu recurso? Recibo. Estimou receita, como o Vitor já falou, recibo. Não podemos fazer as coisas simplesmente aleatória, de qualquer jeito, sem prestar conta. A prestação de conta, ela é algo muito sério, porque pode realmente acabar ocasionando problema na diplomação de um candidato. Tá? Agora, a doutora estava falando que realmente, né, vocês falaram que o contador não tem esse acesso, verdade, a gente não tinha, tá? Mas nós vamos ter um acesso sim, é porque aqui está muito pequeno. Mas eu vou mandar o material para todo mundo. Todo o material que a gente confeccionar, que a gente elaborar, a gente vai mandar para as pessoas. E nós vamos poder agora acessar. Vai ter um acesso especialmente para os profissionais da área da contabilidade, para acompanhar a prestação de conta. Isso é bom, porque antes, né, doutor? Antes, só os advogados ou o próprio candidato ia ser pego de surpresa lá depois de um ano. Né? Depois de um ano, a conta chega. E aí, realmente, infelizmente, a conta não foi aprovada. E nós, contadores, que somos responsáveis por fazer essa prestação de conta, nós não tínhamos nenhum tipo de acesso. Não tínhamos como acompanhar essa prestação de conta. A única forma era a gente ligar para o advogado, né? Eu, principalmente, sempre ligo muito, perturbo muito. Por quê? Porque é interessante a gente passar para o candidato, né, se realmente as contas foram aprovadas ou não. E nós, sem acesso, não temos como comunicar isso a ele. A não ser que fôssemos pessoalmente lá no TRE e pedíssemos para que ele nos desse um documento dizendo se foi aprovado ou não. E às vezes a gente ainda sofria uma notícia desagradável. Porque às vezes eles publicavam no diário desaprovada, quando dentro do sistema do TRE estava aprovada. Eu vivi isso. Loucura. Quando a gente pede para eles retificar, eles dizem, não pode. Vai continuar publicada como desaprovada, mas dentro do nosso sistema ele está aprovado, não se preocupe. Então, nem esse tipo de situação a gente poderia evitar, porque a gente não tem acesso ao resultado final da prestação de conta. Então, a gente vive várias situações, né, que fica meio estranha, né? Agora, imagine tu dizer para o candidato, não, está publicado, desaprovado, mas você está aprovado. Meu Deus, eu vivi essa situação e não consegui deixar o candidato quieto, né, calmo. Ele ficou desesperado, mas realmente estava aprovado e não deu nenhum problema. Mas, infelizmente, publicou desaprovado, vai continuar desaprovado, né? Mas no TRE vai estar aprovado. Então, agora eles criaram e nós vamos poder ter esse acesso. Graças a Deus, né? A gente não vai sofrer tanto assim. Aí o prazo das prestações de conta, nós temos prazo, agora a gente não consegue enxergar, mas aqui... Vitor, me socorre que eu não enxergo. Deixa eu pegar o óculos. Vou pegar o óculos. Deixa eu ver aqui no sistema, gente. Vou ver. Ó, o prazo da prestação de conta, nós temos a parcial, que vai a data limite até o dia... vai entre 9 a 13, né? Agora ficou.
Pronto. Eu acho que é aqui, né? Ah, tá. Nós temos a prestação de conta final do primeiro turno, 5/11. A prestação de conta do segundo turno, 11/11. O CNPJ. Então, após o requerimento de registro do candidato, os dados serão encaminhados automaticamente, né, via Receita Federal, para a Receita Federal via Candex, para a emissão do respectivo CNPJ, desde que regulares os respectivos CPFs. Tem uma restrição, se tiver qualquer problema no CPF, infelizmente o CNPJ não sai. Tá? Aí tem que correr para dentro do prazo estabelecido fazer essa correção. As contas bancárias, abertura de contas de acordo com as origens de recurso, né? Temos o recurso FEF, nós temos o recurso partidário e outros recursos. Por que prestar conta? Porque o que acontece no partido político? Ele recebe recurso, né? Ele recebe recursos públicos. Então, o partido político, ele tem que prestar conta por conta desses recebimentos de recursos públicos. E nós temos, então, os fundos, tanto o partidário, o fundo, o FEF, né, que é para também ser distribuído entre os mulheres, e agora nós entramos a cota racial também, tá, gente? Que eles estão estudando o mecanismo aí, mas a priori vai estar dentro dos 30% dos gêneros. Então, a priori, é assim que vai funcionar. Mas, provavelmente, talvez tenha alguma mudança com relação a isso. Prestação de conta. Quem deve prestar conta? Como eu falei, órgãos partidários em todas as suas esferas, tá? Seja estadual, municipal, nacional. E os candidatos. Todos os candidatos têm que prestar conta. Obrigatório prestação de conta. Ah, renunciou, não presta conta? Presta. Ah, foi substituído, não presta conta? Presta. Faleceu, não presta conta? Presta. Nós tivemos situações na eleição passada que não teve como não prestar. Não é o falecimento que vai impedir a prestação de conta. Vai ter que prestar. Então, e se caso for indeferido? Às vezes está rolando a campanha. Aí o candidato está lá desenvolvendo todo o trabalho, recebeu recurso, né? Fez todo um trabalho, mas infelizmente teve um momento lá que foi julgado lá, antes da conclusão, né? Antes de qualquer coisa, ele foi indeferido a campanha dele. E agora? Ele não vai prestar conta? Vai, ele recebeu recurso, não recebeu? Ainda que ele não tivesse recebido o recurso, ele tem que prestar conta. Tá? Tem que prestar conta. Não tem saída. Ah, mas ele não movimentou nenhum real no banco. Tem que prestar conta. E como é que vai comprovar? Não tem que tirar o extrato bancário? Não tem? Bom, se ele não movimentou o banco, o extrato bancário vai sair como? Zerado. Então, tem que prestar conta. Não tem saída. O fundo eleitoral. Então, nós temos a divisão aqui do FEFEC, né? Que é 2% em partes iguais para todos os partidos, 35% proporcional aos votos das últimas eleições, né, da Câmara Federal, e, 48% é proporcional à quantidade de deputados federais, 15% proporcional à quantidade de senadores. Então, tem essa regra de como seria essa questão da divisão. Arrecadação de recursos. Então, vamos lá. Requisitos para arrecadação de recursos. Para o início da arrecadação de recursos, a realização de gastos eleitorais são necessários. Então, o requerimento de registro da candidatura, tá? A inscrição do CNPJ, a abertura da conta e a emissão do recibo eleitoral. Quanto à questão do limite, né, o nosso conselheiro já fez uma prévia, né? Não é nada oficial, mas ele já fez uma prévia, com certeza vai ser essa mesmo, porque ele já fez a atualização pelo IPCA.
Então, provavelmente é isso mesmo. Então, eu até trouxe aqui, mas não trouxe valores, porque dia 20, né, sábado agora, vai sair essas últimas informações das quais nós precisamos. Inclusive, o próprio sistema, né, logo, logo também vai ser liberado o sistema SPCE. Hoje, se eu trago aqui alguma tela do SPCE, não é para esse pleito eleitoral, é de um pleito eleitoral anterior, porque ainda não temos o novo programa. Quando a gente presta conta de partido político, a gente usa o SPCA, mas quando a gente usa para fazer a prestação de conta dos candidatos, nós vamos usar o SPCE, tá? Então, são 2 programas, não podemos confundir. Um vai atender a prestação de conta do partido, o SPCA, e o outro, né, vai atender a prestação de conta dos candidatos, que é o que muitas vezes a gente, né, contadores, mais usamos. Mas também tem contadores que usam SPCA quando ele tem contrato com o partido político. Bom, já falei dos tipos de conta. Conta bancária, obrigatoriedade. É obrigatória a abertura das contas de doação de campanha, mesmo que não ocorra movimentação financeira. Toda a movimentação financeira, inclusive os recursos próprios, deve ser registrada integralmente, sendo vedada a utilização de contas pré-existentes. Ou seja, todas as contas são novas, né? Uma abertura de conta específica para aquele pleito, para aqueles fundos. Não mistura, também não se mistura, nem o banco mesmo permite, né, na hora que a gente vai abrir, ele já dá a opção da gente abrir as 3. Se quiser, né, já abre as 3. Se não for do interesse e for necessário, infelizmente vai ter que ir lá novamente no banco, abrir a conta da qual você vai receber um recurso. As rotinas de checagem. Gente, nós temos um problema muito sério, como a doutora Rayane falou, né? Essa questão de documento, inclusive, eu vou depor agora, tá, no TRE. Não, eu vivo me metendo em confusão, né? Mas relaxa, é porque, olha só o que aconteceu com uma candidata. Ela foi gerado 2 notas para a candidata. Só que ela pediu cancelamento, a empresa gerou mais 2 de igual valor. Mas esqueceu de fazer uma coisa. Cancelar a nota. Não houve o cancelamento da nota. E o que acontece? O tribunal entendeu que é crime eleitoral. Crime eleitoral. E que a candidata vai ter que devolver todo o recurso. Aí aconteceu agora o quê? Entre com processo. Aí vai contador, tá, gente? Vai contador. Vai toda uma equipe que fez esse trabalho. A gente é gentilmente convidado, né, pelo WhatsApp, ela já manda ali, ó, estou lhe convidando, né? Então, gentilmente a gente é convidado para fazer esses esclarecimentos. É crime eleitoral isso? Vocês entendem que é crime? Houve um crime? Houve, doutora Rayane? Houve? Não, gente. Mas, infelizmente, lá no TRE, as pessoas que analisam as prestações de conta, elas não são contadoras, não são contadores. Aí eles fazem assim, né, mensuram de um jeito que, infelizmente, vai trazer dor de cabeça. Para o contador também, né? Porque a gente vai ter que justificar. Por que existe 4 notas, 2 iguais, a outras 2 iguais, 2 pagamentos, 2 não, né? Então, olha só, aí crime eleitoral por conta disso? Não. Foi intenção da candidata? Estava sobre o poder dela cancelar a nota? Não está sobre o poder do candidato o cancelamento de nota. Aí, infelizmente, vai sofrer, né, as consequências. Então, por isso que é importante a gente fazer essa checagem, gente. Ver se o nome bate, né? No caso dela, era só o nome. Estava errado, tá? Estava errado. Então, infelizmente, o nome não estava batendo. Mas tem vários meios da gente fazer a checagem. Sempre pedi para ele mandar antecipadamente a documentação para que a gente possa fazer essa análise antes que a gente perca o prazo.
Comprovação de arrecadação de gasto. Então, nós temos a arrecadação de recursos financeiros, né? A arrecadação de recursos financeiros deve ser comprovada por meio de recibos eleitorais e extrato bancário. Gente, recibo eleitoral, extrato bancário. Casou, beleza. Junta lá, tudo que a gente for prestar conta, a gente vai ter que juntar dentro do sistema SPCE. De preferência em tempo real, né? Para a gente não ter dor de cabeça futura. Outra coisa, lá no meu escritório que eu estou orientando. Contratou advogado? Traz a procuração. Logo de início a gente já vai fazer a juntada. A gente faz isso muito lá. Sempre fizemos, não tivemos esse problema da procuração. Porque a gente já pega a documentação, transmite o primeiro arquivo, vamos dizer, recebeu doação, a gente transmite o primeiro arquivo, que é 72 horas. Aí transmitiu esse arquivo, a gente em seguida já entra com a procuração do advogado. Porque senão, se a gente chegar lá no final, sem a procuração do advogado, é dor de cabeça, né, doutora? É dor de cabeça. Ainda mais que a gente liga para os advogados, tá? E às vezes é tanto trabalho, é tanto corre que eles fazem, que realmente, se a gente não ficar o tempo todo lembrando, não vai conseguir juntar essa procuração. A ausência de movimentação, como eu falei, independente de ter tido movimentação financeira ou não, tem que tirar o extrato lá, comprovando que está zerado. Os gastos eleitorais. Os gastos eleitorais são despesas realizadas por candidatos e partidos. Na campanha eleitoral, com o objetivo de conseguir voto, né, esses gastos estão sujeitos a registros, ele tem limite, sublimite, fixado e prazos para a realização. Então, a gente tem que se atentar muito nessa questão. Como a gente não tem todos esses parâmetros de limite, já de imediato, mas o nosso conselheiro Vitor já trouxe mais ou menos uma prévia, né? Então, quando a gente for realmente fazer os cursos, ofertar os cursos, então a gente vai levar toda essa informação. A gente já tem ela, realmente aquilo que vai ser decidido lá pelo TSE, né? Que vai passar, TRE, que vai passar para nós, através das resoluções, né, das normas, e aí a gente vai poder fornecer isso de forma assertiva, né, um valor realmente que for aprovado lá. Lá dentro do sistema do SPCE, ele tem plano de conta. É só a gente identificar, né? Você está com a despesa, identifica o tipo de despesa, vamos buscar isso lá dentro do plano, para que a gente consiga realmente fazer esse lançamento dentro do sistema. O sistema ele é bem simples, e como não tem tantas despesas, né, assim, nomenclaturas, então fica mais fácil da gente identificar. A gente está com o documento, fica fácil da gente identificar. Por isso que é importante, quando o candidato vai fazer algum gasto, lá no corpo da nota esteja especificado que tipo de gasto é aquele, porque a gente também não tem condições, eu costumo dizer que infelizmente eu não tenho uma bola mágica, né? Ou uma bola de cristal, para poder adivinhar que despesa é. É importante que no corpo da nota a gente oriente que o candidato identifique o tipo de despesa, para poder a gente direcionar a despesa certa para o lugar certo. Senão a gente vai também atropelar essa questão dos registros, se não estiver a identificação do tipo de despesa. Então, esse plano ele ajuda bastante a gente na hora de identificar a despesa de acordo com o tipo de documento. Os gastos eleitorais. Então, declaração de custo. As despesas devem ser destacadas nas contas de quem? De quem? O que, gente? Olha só, vou só dar um exemplozinho. A gente faz lá, é comum que os candidatos façam isso. Que a gente diz que é santinho em conjunto, né? Uma parte vem a face do prefeito, a outra vem a do vereador. Agora, de quem é essa despesa? De quem é essa despesa desses tipos de santinho quando eles são do majoritário? Mas e se o vereador deu um dinheiro para ajudar? Aí ele tem parte também, né? Então, a conta, na realidade, se a despesa for do majoritário, a despesa tem que ser lançada para o majoritário. Não é verdade? Então, a gente não pode
Só vai poder usar os dois se os dois colaboraram com esse gasto. Caso contrário, é só do majoritário. Então, essa é a questão aqui desses gastos, quando é panfleto, essas coisas, né, casadas ou conjuntas. Registro como doação estimada. Os beneficiados devem registrar as despesas como doação estimada. Ó. Então, a gente pode fazer isso. Então, a despesa, quem pagou foi o majoritário, a despesa é dele. Mas o vereador, ele vai poder fazer uma doação estimada e colocar lá na conta dele, né, na prestação de conta dele. Esse que é o material de publicidade conjunta, tá? E os advogados e contadores? O colega já falou, né? Que realmente ele pode estar fora desse limite. Por quê? Porque ou pode ser pago pela conta de campanha, pelos recursos da campanha, ou de repente, se eu sou candidata e decido não pagar nem advogado e nem contador com os recursos da campanha, eu posso pagar com o meu recurso. Por fora. Tem essa previsão nessa? Exatamente, pode acontecer. E a assinatura da prestação de conta eleitoral? Assina tesoureiro, se tiver, né? Assina contador e assina advogado. Geralmente, a majoritária, ele tem tesoureiro. Vereador, muito difícil ele colocar lá na prestação de conta, né, identificar um administrador financeiro. Mas pode acontecer. A ausência de prestação de conta é uma grave omissão, né? Não prestou conta, deixou para fazer a prestação de conta final, é um risco. As contas vão ser reprovadas. Tá? Tem que prestar conta todas elas. Não é só a final. Acontece isso, gente. Principalmente em vereador, tá? Em eleições onde temos vereadores, eles acham que é só lá na final. Só que, infelizmente, se for só lá na final, vai ser conta reprovada. Acho que já foi. Já falamos. Eita! Oh, desculpa, tô apertando errado. As inovações, né, que o Vitor já falou, essa questão do Pix em qualquer chave, eu fico com receio. Por quê? Porque se a pessoa bota uma chave qualquer, né, o banco vai pagar, não vai? E se ele não for o prestador de serviço? A confusão que vai dar? Nós corremos todos os riscos. E se a chave que ele deu é da mulher? E se a chave que ele deu é do vizinho? E não é dele, mas quem prestou o serviço foi ele. Nós vamos ter problema, não vamos? Eu estou orientando lá no meu escritório, tem que ser CPF. E vou falar para todos os candidatos, para todos os partidos que a gente dá suporte, não abrir essa questão do Pix, qualquer chave. Porque eu não vou ter condições, às vezes, de identificar, né? Então, é melhor a gente não correr risco. Porque vai ficar uma situação ruim para ele. Não é para nós. Imagina a gente estar o tempo todo conferindo tudo, né? Infelizmente, é esse o papel nosso, né? Vou pular aqui. As doações dos candidatos. Apenas bens integrados do patrimônio, né, do candidato em período anterior ao registro da candidatura, tipo veículos, imóveis, podem ser doados pelo próprio candidato. Bens estimáveis em dinheiros fornecidos por terceiros. Os bens estimáveis em dinheiro fornecidos por terceiro pode incluir o produto do serviço próprio do doador. Nós podemos doar nosso serviço. Os advogados também podem doar o serviço dele. Não vai, né, agora, né? Olha aí, ó. Mas eu acho que, assim, para o grau de responsabilidade que nós temos, né? Para toda essa responsabilidade que nos é cobrada posterior à eleição, não é só num curso da campanha, mas principalmente no final da campanha, e a gente fica louco, né, tentando dar todo esse suporte. Então, eu acho nada mais justo do que a gente
começar a precificar, né? E sem a gente prostituir o mercado, gente. Vamos valorizar a nossa profissão. Eu acho que nós podemos sim cobrar e cobrar um preço justo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E isso traz problema depois. Olha aí, ó, eleição de deputado, né? Agora que tá rolando os processos. E aí quem vai lá? Contador. Olha só. Tem audiência para comparecer. Mas faz parte, né? Faz parte. Arrecadação hoje de recursos. Recurso de PJ é considerado ainda fonte vedada, né? Os recursos próprios, o Vitor já falou, que tem 10% de gastos, né? Recursos pessoa física, 10%. Então, a gente já falou um pouquinho dessas questões. Os empréstimos é um outro problema, né? Que é permitido, mas tem que, de preferência, tem que ser quitado até a eleição. Então, nós temos aí um problema que fazer empréstimo para 45 dias. Não adianta, gente. Como é que você vai fazer um empréstimo, né, de 10 parcelas, se o período eleitoral é 45 dias? Vai pagar empréstimo, vai ter que pagar antes do final do período eleitoral, antes de encerrar as contas. Os recursos de origem não identificado. Muito cuidado com essa questão, né? O Vitor até ressaltou aqui um pouquinho, né? Mas, às vezes, tem N situações que nos levam a ter um recurso não identificado. Um CPF errado, ele fez tudo bonitinho, mas, infelizmente, digitou o CPF errado. Então, ele vai para esse rol aqui. E aí tem que devolver o dinheiro. Dependendo do tipo de conta, ou vai para o Tesouro, ou vai para o partido, né? Vai para algum lugar, dependendo de onde esse dinheiro entrou, em que conta ele entrou. Autofinanciamento também tem um limite, né, de 10% de rendimento bruto, auferido no exercício anterior. Agora, nós temos um grande problema, que às vezes esses autofinanciamentos, eles excedem o limite. Aí, exceder o limite é outro problema para reprovação de conta. A comercialização de bens e realização de eventos, o Vitor já falou, né? Carreata até 10 dias de antecedência, comunicação com antecedência de 5 dias, fiscalização, nomeação de fiscal, tem que ter o recibo eleitoral, a identificação dos participantes e o trânsito prévio em conta bancária para utilização. Ou seja, combustível tem que ser comprado antes da carreata, antes de qualquer evento, e quando for abastecer, ele vai confrontar. Vai confrontar aquele abastecimento com aquele gasto de combustível. E nós vamos ter que contar toda a historinha lá dentro do SPCE. Dizer que aquele combustível foi adquirido para a carreata do evento, né? No evento tal de carreata. E aí, quando a gente for falar desse consumo desse combustível, a gente vai ter que dizer os carros que foram abastecidos. Que o limite é 10 litros por carro. Arrecadação de recurso ainda, né? O prazo de arrecadação até o dia da eleição. Prestação de conta. O que é a prestação de conta? É o conjunto de documentos, né? Prestação de conta é reunir toda a documentação, tanto das receitas quanto das despesas. E ali a gente vai prestar essa conta dentro do sistema SPCE e depois a gente vai passar a parcial, a final. Forma de pagamento, né? A gente já falou, o Vitor falou também. Nós temos o cheque, a transferência, o cartão de débito, o boleto. Uma questão do boleto, né? Vedado o pagamento em espécie. Se eu gerei um boleto para pagar uma dívida, não posso pagar com dinheiro. Vou ter que gerar um cheque. Não tem outro recurso, né? Infelizmente. As sobras de campanhas, também o Vitor ressaltou, né? As sobras de recursos de pessoas físicas, doação de campanha, de candidato, deverão ser restituídos a partidos na conta bancária outros recursos. As sobras do fundo partidário deverão ser restituídas ao partido na conta fundo partidário.
E as sobras do FEF não vão para o partido, deve ser transferida ao Tesouro Nacional. Então, tem destinação certa das sobras. Nós podemos ter 3 tipos de sobras e as destinações dela é de acordo com as suas origens. A retificação, ele falou, julgamento, que nós podemos ter aprovada ou não aprovada, com ressalva ou sem ressalva. Consequência das desaprovações, né, que pode ser o impedimento de diplomação. Trouxe aqui um pouco do sistema, mas também esse é o sistema SPCE, é onde a gente faz os nossos lançamentos, tanto das receitas quanto das despesas. Nós temos meios dentro do sistema SPCE, antes da gente finalizar a prestação de conta, fazer uma verificação. Então, lá dentro do sistema, tem uma abazinha que é de conferência. Aí a gente confere todas as receitas, todas as despesas, todas as doações, e é importante a gente fazer essa verificação antes da gente fazer a entrega final da prestação de conta. Então, nós temos aqui algumas telas que eu trouxe, ó, só para a gente ver. Bom, e a priori é isso, né, gente? Só para a gente ter mais ou menos uma noção do que seria a prestação de conta. E nós vamos organizar, né, Conselho Regional de Contabilidade, OAB, nós vamos organizar um curso mais voltado para a prática, tá? Para trazer realmente essa informação, assim, a gente vivenciar o que seria mesmo essa prestação de conta. Como a gente começar, como a gente caminhar nessa prestação de conta e como a gente finalizar essa prestação de conta. E acompanhar, que é importante esse acompanhamento. Bom, era isso que eu gostaria de trazer, né, que eu trouxe para vocês. Agradeço, né, agradeço a presença de todos. Agradeço... eu tenho mania de fechar o computador. Bom, agradeço a todos, boa noite, tá? Se tiverem alguma dúvida, a gente tira, senão a gente, no momento que a gente vai fazer esse curso de 4 horas, 3 a 4 horas, a gente pode tirar todas as nossas dúvidas, né? E a gente vai ter mais tempo para fazer essa explanação e para trabalhar esse tema com vocês. Muito obrigada, gente. Agradecemos a excelente apresentação da contadora perita Rosa Maria. E é com grande alegria que encerramos o nosso encontro inicial do nosso seminário. Agradecemos a presença de todos os membros da OAB, RO, membros do CRC-RO, profissionais da contabilidade, profissionais da advocacia, acadêmicos e profissionais das demais áreas fins. Muito obrigado pela excelente noite.